Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós estamos iniciando o mês de setembro, mês dedicado à palavra de Deus, mês dedicado também ao dízimo, e como fomos motivados neste primeiro domingo do mês de setembro, aqui estamos mais uma vez rezando a Deus pela nossa família dizimista. Rezando a Deus também por todos os dizimistas da nossa arquidiocese de Natal. Que este mês de setembro, mês dedicado à Bíblia, possamos intensificar mais a nossa leitura, a nossa meditação sobre a palavra de Deus. Esta palavra que vai nos orientando, vai nos fortalecendo, vai nos apontando os caminhos a serem seguidos. A liturgia deste 23º domingo do tempo comum vem nos apontar para o amor de Deus. Vem despertar em nós a consciência de que somos responsáveis uns pelos outros. É assim que uma verdadeira comunidade cristã deve se sentir, deve se comportar comprometida com a vida uns dos outros. Vejam, amados irmãos e irmãs, Jesus veio ao mundo, entrou em nossa história. E como as Sagradas Escrituras vai relatando para nós, ele passou por entre os homens fazendo o bem. Concluindo a sua missão neste mundo, ele se doou completamente. Ele foi capaz de ofertar a sua vida na cruz,
para salvar toda a humanidade, para nos corrigir de nossas fraquezas, dos nossos erros, dos nossos pecados, para nos libertar, para nos redimir. Esta foi a missão de Jesus. Tão solidário para com todos nós. Nele não havia pecado. Fomos nós que pecamos. Foi o ser humano que buscou se desviar do projeto do Pai, do projeto de Deus. E, no entanto, Deus manifestou o seu amor para com a humanidade. Jesus, em suas palavras e em suas atitudes, ele traduziu de maneira plena este amor do Pai, este amor de Deus para com o ser humano. Assim também, amados irmãos e irmãs, todos nós devemos nos sentir colaboradores, comprometidos uns para com os outros. Todos nós devemos vivenciar o amor mútuo, como ouvimos na segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Santo Agostinho nos deixou um pensamento tão bonito. Ama e faze o que queres. Quando o ser humano tem a grandeza de amar, não se preocupa em outra coisa a não ser fazer o bem. Somente quem ama é capaz de fazer o bem, é capaz de pensar o bem para si e para os outros, de querer o bem para si e também para o irmão. Ama e faze o que queres. Quando somos capazes de amar, seremos capazes de construir o bem entre nós. Quando o ser humano se abre à vivência do amor, procura evitar aqueles males que a segunda leitura relata para nós. Quem se ocupa em amar não procura cometer adultério, não procura matar, tirar a vida do outro, não procura roubar, não se ocupa em cobiçar as coisas alheias. É o amor que se faz presente no coração, a tal ponto de levar o ser humano a se ocupar com coisas dignas de um ser humano e, acima de tudo, de um bom cristão, de uma boa cristã. Então, quem ama não dá espaço para que as realidades das trevas venham fazer parte da vida. Quem ama, como nos mostrou São Paulo na segunda leitura, busca, portanto, dar pleno cumprimento à lei. Diante de tantos preceitos, de tantas normas, Jesus resumiu todos os preceitos, todas as normas no mandamento do amor, na lei do amor. Então sejamos, amados irmãos e irmãs, abertos a esta vivência do amor mútuo. Sejamos comprometidos com a nossa vida, com a nossa missão, mas também comprometidos com a vida e a missão de todos aqueles e aquelas que estão
em nossa volta. Somos corresponsáveis uns pelos outros. É esta mensagem que a liturgia da palavra deste 23º domingo do tempo comum deixa para nós. Esta corresponsabilidade que devemos ter uns para com os outros. A capacidade de amar, a capacidade de perdoar, a capacidade de nos sentirmos verdadeiramente irmãos. Que bonito a primeira leitura da profecia de Ezequiel. O profeta Ezequiel foi chamado por Deus, foi colocado na vida do povo de Israel para ser como que um vigia, uma sentinela, alguém que estava ali para observar as atitudes, os comportamentos, a maneira em que as pessoas se encontravam no dia a dia. E ao observar algum pecado, alguma falha, algum deslize, o profeta era aquele que com caridade, com certeza, e tomado pela palavra do Senhor, tomado por amor, chegava junto àquela pessoa para corrigir, para alertar do perigo que estava se aproximando de tal pessoa. Era esta a missão do vigia. Nós ouvimos logo no início do texto sagrado: assim diz o Senhor, quanto a ti, filho do homem, eu te estabeleci como vigia para a casa de Israel. O vigia era aquele que ficava em um ponto alto da cidade, observando tudo lá do alto. E quando percebia que o inimigo se aproximava, então logo ele tocava a trombeta, logo dava o sinal para que as pessoas tivessem tempo de se guardarem, de se protegerem. Era a missão do vigia. E esta imagem retrata a pessoa do profeta Ezequiel. Ele estava no meio das pessoas em Israel como que um vigia, observando. No momento de uma falha, no momento de uma fraqueza, no momento em que o povo queria se desviar, ele estava ali para alertar, chamar a atenção, corrigir. Esta também, amados irmãos e irmãs, é a nossa missão. Iluminados pela palavra de Deus, iluminados pela oração, nós devemos zelar, cuidar, vigiar o nosso viver e também nos sentirmos responsáveis pelos irmãos. Em algum momento de fraqueza, em algum momento de erro, nós termos a grandeza, a humildade de fazermos a correção fraterna. A correção fraterna deve estar presente entre nós que formamos comunidade, entre nós que nos sentimos igreja. Buscar corrigir o outro. Às vezes o outro não está nem tão atento, está se deixando levar por alguém de má fé. E nós como irmãos, nós como amigos, nós como membros de uma comunidade, com humildade, de maneira fraterna, devemos nos aproximar do irmão, da irmã, conversar, alertar. É esta a nossa atitude. Deve ser este o nosso comportamento. Jamais de condenar, jamais de deixar que as coisas vão acontecendo. Às vezes nós passamos por algumas experiências assim. Alguém que se apresenta como amigo, alguém que
está próximo de nós, ver que algo não está bem, mas prefere o silêncio, deixa caminhar, deixa ir, vamos ver até onde e o que vai acontecer. Ora, isso é querer a miséria, isto é querer a destruição do outro, né? Depois, vamos chorar o leite derramado, como se diz, vamos reclamar, vamos criticar. Ah, não precisaria disso tudo. Por que não alertou antes? Por que não chamou para conversar de maneira fraterna? Quando a correção se dá de maneira fraterna, aquela pessoa tem tudo para abrir a consciência, abrir o coração e de fato acolher aquela correção na vida. Mudar de vida, se converter, sair daquele caminho que ora estava insistindo em caminhar. Então, como é importante, amados irmãos e irmãs, nós nos sentirmos irmãos fraternos. Educar uns aos outros na fé, na boa convivência. Jamais devemos optar pela ignorância, pela brutalidade, pela correção por meio do bater, do excluir. Não se converte, não muda. A mudança vem quando nós nos aproximamos de maneira fraterna e buscamos fazer a correção de maneira fraterna, como nos ensina a palavra de Deus. Nesta ótica, encontra-se o Evangelho narrado por Mateus, capítulo 18, versículos de 15 a 20. Certamente Mateus observava tantos comportamentos na vida dos membros da comunidade, tantos momentos áridos. E Mateus parte do ensinamento de Jesus. Buscou trazer para a comunidade, com aquele intuito de fazer a correção, a própria palavra de Deus, as atitudes de Jesus, os ensinamentos de Jesus. E o Evangelho deste 23º domingo do tempo comum, por meio de Mateus, vai nos educar justamente nesta boa convivência que nós devemos estabelecer. Vai nos educar na correção fraterna. E a partir de Jesus, Mateus ia mostrando à comunidade como deveria acontecer a correção fraterna. É na caridade, é no espírito de irmandade, é cada um se sentindo irmão e não rival um dos outros. E passava esta pedagogia a partir da própria pessoa do Cristo. Se um irmão pecou, se um irmão falhou, está falhando, busca corrigir, busca salvar o teu irmão, busca restabelecer a ordem na vida do teu irmão. De que maneira? Primeiramente, em particular. Chama, conversa, mostra o caminho que aquela pessoa está querendo seguir. Mostra que é necessário se converter, mudar de vida, de maneira amiga, de maneira fraterna. Se o irmão ou a irmã não aceitar, não dar ouvidos como nós ouvimos, então há um segundo passo. Chama uma ou duas pessoas, elas vão se tornar testemunhas, conversa, dialoga, busca conquistar aquele irmão para o bem, para se fazer presente na comunidade, vivendo a amizade, vivendo a fé. E se mesmo assim aquele irmão não der ouvidos, então chama a igreja, ou seja, toda a comunidade, busca resolver tal situação.
E por fim, se aquele irmão também não der ouvido, deixa ele caminhar como deseja caminhar. É tratado, como nós ouvimos, como um pagão, um pecador público. Mas que a nossa parte, amados irmãos e irmãs, nós devemos fazer. Jesus nos mostra isto. Mateus nos mostra isto como mostrou à comunidade dele, aos membros da comunidade. Busquemos nos corrigir. Busquemos de maneira fraterna, a partir da oração, a partir da fé, corrigir uns aos outros na caridade. Deve ser esta maneira, este estilo de vida presente em nossa caminhada, em nossa convivência no dia a dia. E esta maneira, este modo de correção, amados irmãos e irmãs, só é possível se todos viverem a oração. Se todos viverem abertos à palavra de Deus. Se alguém não vive a oração, não vive a palavra de Deus, como fica difícil de chegar a outro para corrigir. Vai querer usar da força, da ignorância, da brutalidade. E como eu falei, desta forma a correção não acontece. A conversão não acontece, a mudança de vida não acontece por meio de ameaças, mas por meio da conversa, por meio da caridade. Com certeza, a conversão, a mudança de vida brota no coração e na consciência do irmão, da irmã. Para isto, vivência da oração, para isto, permitir que a palavra de Deus seja esta luz. Vejam o que disse Jesus no final do texto sagrado do Evangelho. Pois, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei aí no meio deles. Então se faz necessário esta vivência da oração, esta vivência do praticar a palavra de Deus. E se vivermos esta comunhão, esta unidade, com certeza tudo aquilo que pedirmos ao Senhor, Ele irá nos conceder. Que bom, amados irmãos e irmãs, nós nos sentirmos felizes e conscientes de que Deus, de que Jesus Cristo, Ele se faz presente em nossas vidas, em nosso caminhar. Deus se faz presente quando a palavra é proclamada. Eis que Ele se faz presente em nossa vida, em cada um de nós que aqui se encontra. E eis também que Ele se faz presente na vida de todos aqueles e aquelas que em casa estão nos acompanhando, ouviram, acolheram esta palavra. Deus se faz presente quando nós damos a nossa presença fraterna, amiga, uns aos outros. E de modo maior, Deus se faz presente quando nós nos reunimos para fazermos memória de seu Filho amado, Jesus Cristo. E aqui nós estamos, com esta Eucaristia, fazendo memória daquele que por amor veio ao nosso encontro e que por amor ofertou a sua vida, derramou o seu sangue, nos justificando, nos perdoando. Peçamos, amados irmãos e irmãs, a Deus a graça de nos sentirmos verdadeiramente irmãos. Peçamos a Deus a graça de sabermos corrigir uns aos outros, sempre com este desejo de salvar tanto a nossa vida, como também salvar a vida do irmão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai,